Eu me confundi com isso. Disse: há algo sobre uma sepultura. E o que foi então, quando a visão me foi revelada claramente, foi que eram aqueles que zombaram dele por ele deixar a igreja em que estava, que não cria em cura divina. E ele veria as sepulturas dele serem cavadas e saberia que iriam antes dele. Restam quantos desde então? O Senhor está certo? Sim, senhor, estou certo disso. São 5 de um total de esses 4, e esse totalizam 5. 5 já morreram e ainda não faz um ano, não é, irmão George? Mais ou menos um ano agora. Foi o que aconteceu. Vejam, quando o Senhor fala, com certeza é perfeito, pode-se ver acontecendo. Nunca vi uma falhar, e não importa o que aconteça, se nossos amados médicos e tais têm tratado desse bebê e foi feito de tudo. Não tenho certeza, mas tenho quase certeza de que é a mesma coisa, pois vi aquela mulher com aquela coisa nela, vocês sabem, maquiagem nos lábios, e estava de pé onde foi pregado o funeral da minha esposa. E o bebê se parecia com minha bebê, Sarah, lá atrás, vejam. E esse é o bebê, tenho quase certeza. Se for, não há mesmo mais nada. Mas vi esse bebê voltar da morte para a vida, estão vendo? E viverá tão certo quanto Deus está no céu esta noite. E suas palavras são verdadeiras. Sim, Senhor, creio nisso de todo o coração. Então, observaremos e veremos. O Senhor é maravilhoso, não é? Como Ele é bom para conosco. Agora, estudávamos esta manhã no livro de Atos a respeito da igreja ficando avivada com a glória de Deus. Como o Senhor Jesus tinha acabado de vir como testemunha à terra de que Ele era o Filho de Deus. Como tinham grande confiança nele. E como ele lhes havia dito que lhe era impossível, num corpo de carne, estar em todos. Ele só poderia estar em um corpo. Mas então, se partisse, ele retornaria em forma de espírito, e então viria a cada coração faminto que tivesse fome e sede dele. E as próprias obras que ele fez aqui na terra, ele continuaria a fazer em sua igreja até o fim do mundo. Não está feliz por estar nessa igreja esta noite? Não sob o teto desta igreja. Quero dizer, na igreja. Só há uma igreja e você não se une a ela. Você não pode entrar nela por um papel. Você nasce nela, só isso. E você nasce nessa igreja e é pela graça que nasce nela. Você não poderia ter fome de entrar nela, você não tem desejo dela, você detesta até pensar nela, a menos que o próprio Deus tenha ordenado que você esteja nessa igreja. E se você chegar a estar nessa igreja, Deus sabia disso antes da fundação do mundo, que você estaria nessa igreja. E Ele ordenou isso e o predestinou a estar nessa igreja. Não é maravilhoso? Todos os que ouvirem a minha voz virão a mim, está certo? E todo o que o Pai me deu virá a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejam, agora as pessoas dizem, não creio em tais coisas. Não as despreze, sintam pena delas, vejam. Orem por elas, pois elas não têm nada aqui, e pode que nunca tenham nada para fazê-las crer. Elas creem de um ponto de vista teológico. Dizem, bem, sim, creio que isso é só. Mas, quero dizer, elas não podem crer, a menos que seja realmente Deus no coração. Estão vendo? E não se pode... Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não porque se uniu à igreja, não porque foi batizado, não porque fez isto, porque gritou, porque fez mais aquilo. Essas coisas estão bem, unir-se à igreja, batizar-se, gritar. Mas ele disse, quem tem a vida eterna, porque creu. Agora, em Atos 2:38, Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
E tenho me perguntado ao longo dos anos, quando via isso, Elia, pensava, Senhor, aqui vêm homens e mulheres, já os vi virem ao altar e se ajoelharem, e chorarem, e orarem, e irem ser batizados em nome do Senhor Jesus, e uma semana depois saírem com o mundo de novo. Pensava, ó Deus, com certeza, tua palavra não está errada. Simplesmente não consigo entender. Mas tu, Senhor, se eu continuar contigo, tu disseste que a tua palavra estaria em mim. Assim continuei com ele, até que agora vejo o que é. Ele o tornou conhecido, vejam. E eu nunca soube disso até que certo dia o Senhor abriu e lá estava, bem diante de mim. Então vi que essas pessoas não eram o que elas eram no princípio, vejam. Que ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer. Não é o que quer ser, é Deus que elege que seja. Não é se você o quer ou não, você não tem nada a ver. É Deus. Ele endurece a quem quer endurecer. Ele se compadece de quem quer se compadecer. Isso mesmo. Não importa quem você seja, que posição tenha, se é o presidente ou se é um vagabundo na rua, não faz a menor diferença. Deus se compadece de quem ele quer se compadecer. E antes do mundo começar, ele ordenou que certa quantidade de pessoas ao longo das eras, quem eram aquelas que seriam salvas, e cada uma que ele ordenou virá a ele. Isso mesmo, todas virão, e nenhuma delas se perderá. Ele ordenou, disse que haveria uma igreja lá. Ela seria irrepreensível, seria sem ruga. E agora, à medida que as eras avançaram, e as vimos esta manhã na lição, e aqueles grandes mestres ortodoxos, tão renomados e polidos quanto podiam ser, tão santos quanto podiam andar na terra. E a Bíblia, ouçam, a Bíblia disse, foram achados irrepreensíveis, pois diziam, eu não tocaria nisso, eu não faria isto. Vejam, mas isso não era graça, eram obras. E não somos salvos por obras, pelo que fazemos. Não foi o que eu fiz que me salvou, foi o que Cristo fez que me salvou. Estão vendo? Não o que... Eu não tenho santidade. Se eu tentasse dizer, bem, parei de beber, parei de fumar, parei de roubar, mentir e tal. Isso foi o que fiz. Vejam, seria da minha própria autoria. Eu teria algo de que me gabar. Mas eu não parei de fazer nada. Ele veio a mim e tirou isso de mim. Estão vendo? É isso. Então, não foi o que eu fiz, é o que ele fez. E então, o Espírito Santo habita no interior e cresce diariamente. Apenas cresce, tornando-se cada vez maior. Lança fora as coisas, os cuidados, a tentação. À medida que você os vence, o Espírito Santo toma seu lugar. Sabe de uma coisa? Se você tem uma forte tentação de algo que não é certo, vença isso algumas vezes e veja se o seu testemunho não floresce por causa disso. Veja Sansão, quando ele achou, o leão correu para matá-lo, e ele matou o leão quando o poder de Deus veio sobre ele. Matou-o só com as mãos, quem sabe rasgou suas mandíbulas. Um nanico de cabelo encaracolado, mais ou menos dessa altura, um pequeno magricela na rua com 7 mechinhas de cabelo na cabeça, como um maricas. E ele não passava de um maricas, até o Espírito de Deus vir sobre ele. Agora, não seria difícil acreditar que um enorme gigante pudesse matar um leão com as mãos. Acredito que ele poderia fazê-lo, mas o engraçado foi que este rapazinho fez isso. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele matou o leão, jogou-o para o lado. E as abelhas construíram sua colmeia ali, e Sansão, o mel mais doce que ele já comeu, saiu da carcaça daquele leão morto. É isso mesmo? Por quê? Ele o venceu com o poder de Deus. E se você tem algo que queira comer um pouco de mel doce, daí vença-o com o poder de Deus. Isso mesmo, veja como é bom. Que coisa, passe por... Talvez você tenha sido um bêbado. E até agora, toda vez que sente o cheiro de uísque ou cerveja ou algo assim, você quer beber.
Vença isso pelo poder de Deus e passe por lá uma vez e veja que sensação você terá no coração quando isso tudo estiver morto e aniquilado, então tudo terminado. Oh, que coisa! Esse doce mel que você extrai dela. Agora, estas pessoas tinham realmente vencido. No dia de Pentecostes, todas foram cheias do Espírito Santo. Os poderes de Deus estavam sobre elas. Foram-lhes dados dons para falar em línguas e tudo mais. Estavam tendo um momento maravilhoso e a igreja estava avivada. Agora, vou abordar de outro pequeno ponto de vista aqui, de Estevão, durante este tempo, até voltar ao meu texto original, se puder. Notem, houve um homem chamado Estevão. Ele não era um dos apóstolos. Não, não era. Era só um diácono, mas